Boa noite a você que está acompanhando o Cria Bauru 2021. Em instantes a gente vai começar aqui a atividade com o Pedro Zambon sobre os hubs criativos e o desenvolvimento da indústria de games. Antes da gente iniciar, eu vou fazer alguns agradecimentos. O Cria Bauru 2021 ele é fruto de um trabalho colaborativo entre várias instituições e pessoas criativas aqui da cidade de Bauru. Então, o primeiro agradecimento à ALM Company, que é a empresa de design que fez toda a parte da identidade visual aqui do Cria Bauru, em nome do Lucas Melara, o design responsável, a CDCom da Prefeitura de Bauru, o Labs Pascoaloto, a Conc, o Hub de Inovação, o Núcleo Bauru de Empresas Juniores, a Lecotec, a Pureza Filmes, que apoiou na produção audiovisual, a gestão da comunicação, que foi feita pela Jornal Júnior e a RP Júnior, o Sonora Festival de Bauru, e também o apoio da mídia local, que foi encabeçada aí pelo Social Bauru. Vou chamar aqui o Pedro na tela para a gente iniciar. Boa noite, Pedro. Muito obrigado por aceitar o convite. E fica Olá, boa noite. Para apresentar esse conteúdo para a gente. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Eu acho que é muito bom estar apresentando esse evento que traz a discussão, e tão rica a discussão, né? Está encerrando já esse evento, acompanha alguns dos conteúdos sobre essa questão da criatividade, das indústrias criativas. A cidade de Bauru ela tem muito o que ganhar, né? E muito potencial em explorar esse setor, que são os setores criativos. E o que eu pretendo trazer aqui é um pouco discutindo uma das facetas, né, de como se aproveitar aí, de como a gente pode desenvolver os setores criativos na cidade de Bauru, enfim, em qualquer localidade. E também é uma felicidade estar aqui representando o Lecotec, que é o Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade. É um laboratório que eu já faço parte aí há 11 anos, olha só, faz tempo. Desde a graduação, né, eu fiz toda uma trajetória dentro da academia, na graduação com iniciação científica, depois mestrado, doutorado, e sigo estudando esse assunto, né, eu trabalho com a indústria de games, então deixa eu me apresentar aqui um pouquinho. Meu nome é Pedro Zambon, né, como vocês estão vendo aqui embaixo. Eu sou formado em jornalismo pela Unesp, mestre em comunicação, doutor em comunicação também pela Unesp, seguindo o caminho aqui na Unesp. E desde do finzinho da graduação tenho estudado a indústria de games, né? Que é um setor que cresce muito, a indústria de entretenimento e mídia que mais cresce no mundo. Também é um setor aí que tem uma sobreposição entre a indústria da tecnologia e a indústria criativa, então ele bebe um pouco dessas duas fontes. Comecei estudando a questão das políticas públicas, né, então como que os governos, né, o poder público, ele atua criando ações para desenvolver a indústria de games. Em seguida, no doutorado, eu estudei uma das formas possíveis para a gente desenvolver essa indústria, desenvolver esse ecossistema, que é através de hubs criativos, né? Desde que eu terminei o doutorado, eu tenho atuado em algumas coisas. Eu atuei como consultor de inteligência de mercado e políticas públicas da Abra Games, que é a Associação Brasileira de Desenvolvedora de Games. Eu também, nessa trajetória, eu já fui como um dos pesquisadores do segundo censo da indústria brasileira de games, que foi financiado pelo Ministério da Cultura. Eu trabalhei também, eu fui um dos pesquisadores aí responsáveis pela Cinemateca Digital Bauruense, então eu fiz toda a parte, né, do estudo que eles levantaram sobre o ecossistema do audiovisual aqui em Bauru, que recentemente eles conseguiram conquistar aí um arranjo produtivo local de audiovisual aqui em Bauru. E desde então eu tenho trabalhado justamente nessa questão em pesquisas de mercado, em pesquisas de inteligência de mercado na indústria de games, consultorias nessa área, e mais recentemente fui convidado pela SPCine, que é a empresa pública de São Paulo, né, vinculada aí à Secretaria de Cultura de São Paulo, responsável por fomentar o setor de audiovisual, para coordenar uma iniciativa singular, né, uma iniciativa sem precedentes aqui no Brasil, de uma incubadora exclusivamente para empresas de games, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre isso,
na conclusão aí da minha apresentação. Mas, em linhas gerais, eu tenho sido um profissional que veio da academia como pesquisador e faço essa ponte aí com o mercado, com a indústria, como consultor, sempre nesse caminho de tentar entender como desenvolver, em especial, empreendimentos emergentes, empreendimentos que estão buscando sua sustentabilidade financeira, sua expansão, e como, de forma mais profunda dizendo, né, viver de forma sustentável com games, né? Então, o meu grande esforço aí nesses últimos anos tem sido trabalhar nisso. E deixa eu colocar aqui minha apresentação junto. Hoje a gente vai falar dessa questão, né, dos hubs criativos no desenvolvimento da indústria de jogos digitais. Só que de uma forma mais ampla, eu quero pautar aqui uma discussão de como esse tipo de ação que são os hubs, né, os hubs criativos, eles podem promover o desenvolvimento de qualquer setor da economia criativa. E é claro que aqui eu estou puxando para vários exemplos da indústria de games nesse sentido. Começando só por um prospecto rápido, né, eu mapeei no meu estudo de doutorado todas as iniciativas, né, de hubs localizados no mundo, né, e eu vi, né, que existe, lógico, uma grande concentração dessas iniciativas nos grandes polos da indústria, em especial América do Norte e Europa, né. Então você vê aí 37 iniciativas na Europa, 18 na América do Norte, 10 em outros países, e desses da Europa, né, 14 na Escandinávia, 16 na Europa continental, 7 no Reino Unido. Então, realmente são iniciativas que estão sendo concentradas. É um tipo de iniciativa muito recente, então você vê aí na última década esse tipo de iniciativa surgindo. E o que é essa iniciativa dos hubs criativos, né? São espaços orgânicos organizados que realizam uma série de ações voltadas para desenvolver o ecossistema local. O que é esse orgânico organizado, né? Quando eu falo orgânico organizado, é porque algumas dessas iniciativas, né, quando eu coloco aqui, são iniciativas bottom-up e outras são iniciativas top-down, né? O que isso significa? Existem algumas iniciativas que são espaços liderados pela própria comunidade, ou seja, a indústria daquele local, o ecossistema daquele local, ele se organizou para criar, né, um espaço que executa ações aí voltadas para o desenvolvimento daquele ecossistema, só que existem também algumas iniciativas top-down. Então, universidades ou poder público, nomeadamente, especialmente poder público, se organizam para fomentar o desenvolvimento desses espaços, para acelerar ou fazer criar um espaço, uma indústria local de desenvolvimento de jogos, né? Então, esses espaços, sejam orgânicos ou organizados, eles elaboram alguns eventos, né? Então, no caso da indústria de games, eventos como eventos de playtest, que são reuniões para as pessoas jogarem e testarem os jogos da comunidade, um desenvolvedor testar o jogo um do outro, pessoas até que não são desenvolvedoras de jogo, testarem os jogos em desenvolvimento, porque isso é muito importante, ajuda muito as empresas de games a conseguir, né, aprimorar o seu produto. A gente tem aí eventos de showcase, que são os jogos já terminados, sendo mostrados aí para a comunidade. Então, isso também promove os produtos e ajuda as pessoas a conhecerem melhor os jogos, né, daquele ecossistema. Palestras e mesas redondas e workshops, que são conteúdos voltados para capacitação das pessoas, né? Então, capacitar desde as questões mais técnicas do desenvolvimento em si, game design, arte, programação, até questões de negócio, monetização, marketing e tudo mais. Meetups, que são periódicos encontros da indústria. Então, imagina, né, que o setor de games se encontra uma vez por mês em determinado local, quando podia se encontrar num local específico, né, antes do distanciamento social da pandemia. E nesse encontro, sem necessariamente ter
um tema específico, né? Às vezes tem palestras, playtest e tudo mais, mas mais do que isso é um lugar para as pessoas, uma vez por mês, se encontrarem, trocarem ideia, conversarem e gerarem um processo de interação social, né? Demo Days, o que são os Demo Days? São apresentações de projetos para investidores e publishers, né? Publishers são as publicadoras, né? As editoras da indústria de jogos, e os investidores, obviamente, que são aqueles que eles vão fomentar e investir nos projetos. Então, muitas vezes, esses hubs, eles organizam eventos em que eles convidam publishers e investidores para ouvir apresentações aí de 5, 10 minutos no máximo, de projetos de jogos que estão buscando esses investimentos e esses apoios e essas parcerias de publicação. A gente tem também as conferências, que são eventos maiores, normalmente eventos anuais ou bianuais, bienais, né, que reúnem toda a indústria de determinado país ou localidade para fazer, enfim, um grande showcase aí dos produtos. Normalmente tem festival junto, etc. Por exemplo, a grande conferência brasileira da indústria é o Big Festival, que acontece sem ser semana que vem, na próxima, né, a partir do dia 5 de maio. E a gente tem, por fim, as feiras, né, que a diferença das conferências e das feiras é que as feiras, elas são muito mais para o público final, para o jogador, né? Menos para o desenvolvedor e mais para o jogador. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a Brasil Game Show, que é uma grande feira aí da nossa indústria. A gente tem a Game XP e por aí vai. E muitas vezes essas feiras, elas são co-organizadas aí por esses hubs, e elas os hubs têm participação na organização dessas feiras e dessas conferências. E a gente tem as Game Jams, que são eventos, as hackathons de desenvolvimento de jogos, né? Então, são momentos em que os desenvolvedores ficam aí 48 horas no fim de semana para fazer um protótipo de um jogo, normalmente num tema, e ligado a grandes eventos internacionais, como a Global Game Jam, a Game Jam Plus, né? Então, são outras ações importantes. E, por fim, as Game Nights, que são eventos organizados por esses hubs para promover, na verdade, a interação social entre as pessoas. E interação social, nada melhor do que, pelo menos para desenvolvedores de jogos, do que jogar, né? Então, alguns desses hubs organizam momentos para as pessoas jogarem descontraidamente e muito mais para criar um espaço de interação do que necessariamente para as pessoas jogarem os jogos uns dos outros com uma mente analítica. Não, às vezes eles jogam jogos que nenhum deles desenvolveu, mas é mais por uma questão de interação social mesmo. Além dos eventos, né, esses hubs podem fazer o quê? Eles também têm alguns projetos, eles rodam alguns programas voltados aí para o desenvolvimento desses ecossistemas. Então a gente tem as incubadoras. As incubadoras, elas têm aí como objetivo gerar uma infraestrutura para empresas que estão iniciando. Então, do mesmo jeito que um bebê prematuro, né, ele tem a incubadora, que é um espaço hermeticamente controlado lá, para evitar, né, para criar condições mais ideais para o desenvolvimento daquele bebê prematuro. Uma incubadora de uma empresa é a mesma coisa, né? Então, você tenta criar um ambiente mais ideal e mais seguro para ajudar aquela empresa a se desenvolver até ela andar com as próprias pernas, né? Então, esse é o conceito clássico de incubação. Por sua vez, as aceleradoras, elas seriam um tipo de incubadora, mas, na verdade, para uma empresa que está um pouco mais próximo aí do salto, né, da autonomia, e é quando ela cresceria sozinha, né, normalmente, mas, aí como o nome diz, a aceleradora acelera o desenvolvimento desse crescimento. Acelera como? Algumas vezes com investimento, mas majoritariamente também com conhecimento, com contatos, network, etc. Esses hubs, eles também trabalham fomentando muitas vezes pesquisas setoriais. Então, eles trazem dados, informações que são importantes, tanto para pautar políticas públicas, como para pensar estratégias do próprio hub. Então, quantos desenvolvedores existem, quais são os gargalos, as demandas deles,
e coisas desse tipo. Temos as missões internacionais, que são organizadas pelos hubs, missões que fazem os desenvolvedores irem para eventos globais aí da indústria, levando aí comitivas, né, desses desenvolvedores para apresentar seus projetos. E, por fim, o modelo de agência, que é o quê? É o hub fazendo intermediação com clientes, publishers e investidores, tentando atrair esses investidores para as empresas. Então, ele faz esse papel de business development, né, dessas empresas de games. Pois bem, eu observei, né, vários desses casos, né, na minha pesquisa de doutorado e tenho acompanhado desde então. Prestei também no fim do ano passado uma consultoria para um programa europeu chamado Board Game Industry, né, que é um programa da União Europeia, né, que é para desenvolver a indústria de games do Mar Báltico. E no contexto dessa pesquisa, da pesquisa de doutorado, eu observei vários desses hubs, né, vários dessas iniciativas, e a ideia aqui com vocês é dividir um pouco do que eu aprendi, né, com os diferentes formatos, com as diferentes iniciativas que eu acabei conhecendo. E aí eu divido nessas iniciativas um pouco de duas formas, né? Iniciativas que são espaços liderados pela comunidade, que são justamente aquelas que o próprio ecossistema, os próprios desenvolvedores de jogos formais, informais, etc., eles criam um espaço, eles criam um ambiente para desenvolver ações de cooperação e de desenvolvimento mútuo, né? Enquanto nas iniciativas de desenvolvimento setorial, a gente tem uma instituição, especialmente instituições públicas, mas também muitas vezes vindos de universidades, parques tecnológicos e tudo mais, que vai criar esses espaços, vai criar esses ambientes para induzir o desenvolvimento desse ecossistema. E aí, dividindo um pouco os tipos, né, de iniciativas que existem, eu queria trazer primeiro a iniciativa aí desses espaços cooperativos, né? Então, dando primeiro o exemplo do Safladen, que é em Berlim, é um projeto que eu fui pessoalmente visitar, né? E esse coletivo é muito interessante porque, assim, qual que é a história dele, né? Como que ele se desenvolveu e como que ele existiu. Tinha um estúdio de Berlim que queria alugar um espaço de escritório, só que ele era um estúdio de 4 desenvolvedores no total, né? Eram 2 sócios, mais 2 colaboradores, e eles acharam muito caro, né, alugar um escritório sozinho. E aí eles descobriram que tinha um outro estúdio lá de Berlim que eles também estavam nesse problema, e eles falaram assim, porque alugar um escritório pequeno é muito mais caro que alugar um escritório um pouco maior, né, comparativamente lá, né? E Berlim, o mercado imobiliário lá, os imóveis caros e tudo mais. E aí eles falaram, vamos se juntar e tal. E aí eles pensaram, bem, por que ao invés da gente só alugar pra gente, a gente aluga um espaço um pouco maior, né, do que talvez o dobro aí do que a gente precisa, e também começa a chamar outras empresas da comunidade. E assim surgiu o Safladen. Primeiro com essa ideia de vamos alugar todo mundo junto o espaço e fazer um espaço compartilhado, né? Só que dessa experiência aí de vamos alugar todo mundo junto, eles criaram uma marca conjunta para os jogos e os desenvolvedores que estão lá nesse espaço colaborativo, que é essa marca do Safladen, que em alemão, né, eles explicaram para mim que sem tradução clara para outras línguas, mas Safladen é loja de sucos, e para eles, né, o que eles explicaram, né, que tem uma conotação lá de uma coisa que é feita meio de forma informal, que não é muito profissional, né, então, tipo, barraquinha de limonada, assim, né, então uma coisa bem, que não é tão
profissional. E aí eles abraçaram essa coisa porque os desenvolvedores independentes, né? Então, um coletivo de desenvolvedores independentes, que é muito próprio também de outras indústrias criativas, a gente vai ver isso em vários outros setores criativos, eles, apesar de se tornarem empresários, né, por necessidade aí de desenvolver os seus negócios, eles se sentem muito mais informais e muito menos empreendedores no sentido formal do que artistas. Então, eles brincam com isso. E nesse espaço onde tem vários desses vendedores independentes que possuem a mesma mentalidade, eles criam uma marca em conjunto e passam a não só dividir o espaço de trabalho, como cooperar entre si, trocando feedback entre o projeto uns dos outros, às vezes ajudando ou até mesmo participando do desenvolvimento do projeto uns dos outros, fazendo encontros semanais para trocar dificuldades, trocar necessidades, ajudar. E então, esse espaço que começou aí numa ideia quase que de colaboração de vamos pagar menos no aluguel, virou realmente um ambiente em que eles trocam muito e colaboram muito entre si e ajudam muito o projeto uns dos outros. Há um ponto em que eles, criando essa marca aí do Safladen, eles também passaram a ir a eventos, ao invés de colocar o logo da empresa deles no stand, eles colocaram o logo da Safladen, né? A identidade visual da Safladen, e passaram a vender e falar dos projetos uns dos outros, né? Então, é como se aqui em Bauru, todas as empresas de games aqui de Bauru, elas fossem uma só das 3, 4 empresas fosse para um evento, só que essa uma empresa tivesse lá falando dos jogos das outras 3 que não puderam ir, né? Então, tem essa questão aí deles representarem, abraçarem a comunidade que faz parte desse coletivo. E aí a gente tem outras experiências aí parecidas, o Biome Collective, que é em Dundee, na Escócia, e o Pyramida Hub, que é lá na Polônia, que são espaços que têm mais ou menos essa mesma aí, esse mesmo espírito, né? E a gente tem também os espaços de cowork. Aqui tá espaço cooperativo, né? Mas eu não troquei o título para espaços de cowork. Que é um pouco diferente aí do que é um espaço cooperativo. Por quê? Porque o espaço cooperativo os membros daquele espaço, eles são os gestores e donos que controlam de forma... eles dividem a responsabilidade pela gestão daquele espaço de forma mais horizontal. Por sua vez, os espaços de cowork, eles têm uma instituição, uma empresa, né, ou mesmo uma organização sem fins lucrativos, mas é sempre uma instituição um CNPJ, vamos dizer assim, na linguagem brasileira, que tem esse espaço e que chama para dentro desse espaço a comunidade, né? Então a gente tem lá a Column Game House, a Indie Warehouse de Brasília, né, que encerrou a atividade no fim de 2019, o Core Game Lab, o Game Habitat, que é em Malmo, na Suécia, o Gameplay Space, que é em Montreal, que são justamente esses espaços, alguns deles, como por exemplo a Column Game House, o Game Habitat, tem participação, inclusive, das prefeituras locais, né, que ajudaram aí que ajudam a pagar os custos e das províncias, né, a pagar os custos e ajudaram a implementar esses espaços, mas é uma instituição que controla esses espaços propriamente ditos, e essas instituições, elas acabam organizando aí eventos, ações, atividades, etc., e aquelas empresas que acabam indo para esses espaços de cowork, acabam criando aí esse ambiente de troca, de cooperação e tudo mais, muitas vezes também incentivados aí pelos gestores desses espaços de cowork. E eu queria dar um destaque para esse espaço, que eu vou tentar pronunciar, porque é sueco, mas Spellkultivet, que eu com certeza falei completamente errado a pronúncia, mas é uma iniciativa sueca, né,
é que eu tinha alguns estúdios que também estavam buscando aí um espaço para desenvolver e tudo mais, mas eles foram além dessa loucura. Eles falaram, por que a gente não mora junto no lugar, né? Por que a gente não faz um co-living, né? Uma casa onde a gente vai viver e vai trabalhar nesse ambiente colaborativo. E aí eles estavam buscando um espaço ideal para isso e encontraram uma escola, né? Uma escola pública antiga que estava desativada numa cidade no interior lá da Suécia. E todo mundo mudou para lá e fica nesse espaço durante, às vezes é durante para terminar um projeto. Então, assim, putz, eu preciso de 6 meses para terminar esse projeto. Então eu vou lá para esse lugar terminar esse projeto. Às vezes por mais tempo, né? Então, não, eu vou ficar aqui morando por mais tempo e tudo mais. Mas as pessoas vão lá, vivem e respiram aí o desenvolvimento de jogos com outras pessoas que estão vivendo a mesma coisa. Então é quase aí como se fosse um Big Brother sem as câmeras, né? De desenvolvedora de jogos, vivendo e convivendo e trocando aí 24 horas por dia. O que parece muito interessante, né? E é um espaço super diverso, amplo, então é bem legal. Então, essas são iniciativas, né, que são iniciativas que eu diria que partem um pouco da comunidade, né, mesmo dessas instituições aí que tem os coworks, porque são espaços colaborativos onde as pessoas ocupam esses locais e trocam entre si e acabam gerando aí essa colaboração emergente dessas trocas. Agora, existem algumas ações que elas são um pouco mais amplas, né, que é o quê? Principalmente um poder público, uma instituição setorial e etc., ela observa a necessidade de fazer uma ação para que aquele território específico da indústria de games se desenvolva, né? E aí eu queria falar um pouco do caso do Dutch Game Garden. O Dutch Game Garden, ele é em Utrecht, na Holanda, né, que é uma cidade aí a uns 100 quilômetros de Amsterdã, né? Menos até, na verdade. Então é bem próximo de Amsterdã, uma das maiores cidades lá da Holanda. E eles têm esse hub, que é um espaço físico, em que eles têm um espaço de coworking. Então, se vocês verem aqui nessa imagem, né, do canto direito superior aqui, esse é um exemplo de um escritório. Então, algumas empresas aí, elas alugam de forma subsidiada, né? Então, seria mais caro alugar num prédio de escritórios, mas elas alugam de forma subsidiada, e só empresas que trabalham com games, né, podem estar nesse espaço. Então, tem várias salinhas, né, que são os vários escritórios aí das empresas de games. E esse é um espaço onde essas empresas de games dividem a mesma convivência, né? E eventualmente acabam cooperando entre si. Mas o Dutch Game Garden, ele vai além do espaço físico cooperado, né? Ele também organiza eventos, né? Então, o Dutch Game Garden que organiza os meetups, né? Que eu falei. Então, acho que toda primeira quarta-feira do mês, eles fazem esse evento que é o... como que é o... eu esqueci o nome do evento, mas é um lanche, né? Então é o almoço, e eles passam a tarde inteira lá fazendo playtest, conversando, etc., né? Então eles deixam, né, comida e lanches, etc., para as pessoas comerem, né? Então é pago pelo evento. Quem quiser chegar lá é de graça. E são os desenvolvedores conversando, conhecendo uns aos outros. E aí eles colocam lá stands, alguns jogos, principalmente os jogos das empresas que estão lá no Dutch Game Garden, para serem jogados, testados pela comunidade. Então é um grande espaço de encontro, né? Só que a gente tem um evento maior, né? Que é o grande evento da indústria deles, que o Dutch Game Garden organiza uma vez por ano, para ir o país inteiro, né? E todo e até países vizinhos, né? Na Europa é muito mais fácil isso, inclusive, né? Pessoas da Europa toda irem lá
o espaço deles, para a Holanda e etc., conhecerem a indústria, conversarem, trocarem e tudo mais. Então, o Dutch Game Garden, além de ser esse espaço, ele também organiza eventos e ele também promove um programa de incubação, né? É um programa de incubação que é o mais longevo da nossa indústria, né? Então, a primeira versão dele foi em 2007. Ele mudou muito aí desde do primeiro programa, então ele vai mudando de formato vez a vez, mas basicamente, além desse espaço físico, além dos eventos que eles realizam, eles também fazem uma chamada anual para estúdios emergentes, né, para startups, estúdios que estão começando, às vezes até ainda não formalizados, participarem desse grande programa aí de capacitação que eles promovem com essas empresas emergentes. Então, eles oferecem lá o espaço, muitas vezes, eles fazem palestras, workshops, capacitações que buscam promover aí o desenvolvimento dessas empresas emergentes do ecossistema. Eles também tiveram essa iniciativa, que é a Game Garden Academy, que justamente foram aulas, cursos de capacitação voltados aí para o desenvolvimento de qualquer empresa aí lá da indústria local. E são cursos que ficaram disponíveis aí nessas plataformas online e tudo mais. Eles também fizeram aí alguns eventos locais de capacitação, né, que nem esse Summer Game Dev, que basicamente era pegar os estudantes aí do último ano aí da universidade e ajudar a fazer uma capacitação, um curso de verão aí com esses estudantes para eles entrarem no mercado de trabalho com maior capacidade, né, com maior expertise. E aí, além, né, do Dutch Game Garden, a gente tem também a Game BCN, que é uma iniciativa lá em Barcelona, que tem aí um espaço de cowork e também um programa de incubação, né? Que é um programa aí com 54 horas de treinamento, 36 horas de mentoria, 6 meses essas empresas elas ficam lá no espaço de cowork. Cada uma dessas empresas que são selecionadas para o espaço de cowork, elas recebem aí uma ajuda de custo de 3 mil euros, né, para organizar aí essa operação. Tem vários eventos públicos, tem um Demo Day no final, em que eles chamam mais de 100 convidados para ver os projetos e eventualmente investir nos projetos aí que estão aí na incubadora. E também eles levam essas empresas aí para Gamescom, que é o principal evento, um dos principais eventos da indústria, né, o principal evento da Europa. E assim, partindo desses exemplos da Game BCN, do Dutch Game Garden, os outros eventos lá que eu observei, eu chego aí a uma conclusão sobre alguns dos efeitos desses hubs, né? Então passo aí por alguns processos teóricos, metodológicos aí para chegar nessas conclusões. E o que esses hubs, o que esses espaços, essas iniciativas, elas trazem aí de benefício para a indústria e para aquele local específico, né? Então, a primeira questão que eu chego, a primeira conclusão que eu chego, é que os hubs criativos eles podem ampliar a proximidade entre os agentes de um cluster, né? Então, a existência desses hubs ampliam essa proximidade, e em breve eu vou falar o que é essa proximidade. As ações dos hubs, elas são resultantes de diferentes dinâmicas de colaboração. Então, existem formas diferentes e níveis diferentes, e quando eu digo níveis, é níveis de complexidade, inclusive, de colaboração entre esses agentes, e essas ações que os hubs executam, elas partem de um envolvimento cada vez maior em como esses agentes colaboram, né? Então, quanto mais envolvidos esses agentes estão, mais complexas, impactantes são as ações que esses hubs podem fazer. Outra coisa que eu observei é que a eficiência dessas ações realizadas pelos hubs, né, por um hub,
está relacionada ao grau de maturidade do cluster em que ela está localizada. Então, o cluster, né, ou o arranjo produtivo, né, então o local, a cidade, o ecossistema onde aquele hub está localizado, quanto mais madura aquela indústria que está naquele local, mais eficientes são as ações que aquele hub realiza. Só que também uma via de mão dupla, porque, como vocês veem na última, né, as ações dos hubs elas são capazes de catalisar o desenvolvimento desses clusters da indústria. Então, ao mesmo tempo em que o grau de maturidade aí desses espaços, desses clusters da nossa indústria, eles influenciam a eficiência das ações, as ações desses hubs também ajudam a desenvolver e a catalisar o desenvolvimento desses clusters, desses ecossistemas da indústria, né? E por fim, esses hubs eles acabam ocupando o papel de intermediários nas cidades criativas, né? Então, nas cidades criativas, que é um outro tema, né, um outro termo, os hubs eles acabam sendo pontos focais entre os profissionais criativos e no relacionamento desses profissionais criativos. Então, passando rapidamente, né, por essas conclusões, essas observações que eu chego, o que quando eu falo de proximidade, a gente só pensa às vezes na proximidade geográfica, né? Eu próximo de você. Mas aqui na pandemia a gente viu que proximidade não tem nada a ver com território, né? E na teoria, né, o que eles chamam de proximidade passa por alguns tipos distintos de proximidade, e os hubs eles são capazes, de formas distintas, com ações distintas, de promover cada um desses tipos de proximidade. Tendo um espaço físico, ele acaba gerando uma maior proximidade geográfica. Muitas vezes, por exemplo, no caso do Dutch Game Garden e dos espaços de cowork, as empresas elas estão literalmente no mesmo prédio, né? Então isso amplia a proximidade geográfica. Mas também tem a proximidade cognitiva, que é o quê? É a gente falar a mesma língua. E quando falar a mesma língua, é entender as mesmas coisas, falar o mesmo código, né? No sentido de entender melhor o nosso setor. Então, quando você vê alguém de uma área específica falando sobre coisas específicas da sua área, muitas vezes você se sente até meio excluído, né? Porque você não consegue entender, às vezes, aqueles termos, aquelas as coisas, né? Que aquela pessoa que tem expertise própria de uma área tá falando. Então, quando esses hubs eles fazem ações aí que fazem as pessoas entenderem melhor aquela indústria, principalmente quem está entrando naquele setor, você amplia a proximidade cognitiva, porque todas as pessoas daquele ambiente começam a entender umas às outras, as mais experientes, as menos experientes, então essa troca acaba sendo mais rica. A proximidade social, que é literalmente o quanto as pessoas elas interagem socialmente umas com as outras, e aí não tem a ver só com o trabalho, tem a ver inclusive com gostar um do outro, tomar uma cerveja, conversar. Ai, que saudade, né, gente? Que acabe logo essa pandemia para a gente poder ter essa interação social presencial. Mas essas atividades, esses meetups, esses encontros e tudo mais que esses hubs realizam, eles fazem com que os desenvolvedores eles criem laços entre si, os criadores de jogos, eles criem laços entre si, e esses laços eles acabam gerando um ambiente de confiança, e a confiança acaba sendo fundamental para troca de experiências, troca de conhecimento, troca de contatos, cooperação e às vezes coprodução de projetos, né? Mas esses ambientes eles também geram a proximidade institucional, né? Que é justamente você muitas vezes se organizar dentro de uma entidade setorial e tudo mais, que acaba estando relacionado aí à proximidade organizacional também, né? Que é a constituição jurídica, né? Dessas empresas, elas terem... então, você tende a se identificar com alguém, com alguma organização que é parecida com a sua, né? Então, isso que é proximidade organizacional. Então, startups de games tendem a naturalmente serem próximas. Por quê? Porque mesmo que eu não te conheça, você sabe a minha vida, né? Você entende o que eu vivo. Então, isso acaba sendo promovido. E, por fim, a proximidade comunicacional.
Então, esses hubs, né? E é lógico, eu sou doutor em comunicação, então eu até acabo puxando sardinha para isso. Eles são grandes catalisadores de mediação de comunicação entre aqueles agentes, né? Então, eles criam espaços, né, de comunicação, eventos em que isso acontece, canais, então, seja um grupo no WhatsApp, um canal no Discord, um grupo no Facebook, um fórum online, etc. Mas é justamente promover a comunicação entre esses agentes como algo muito importante, né? E aí, todas essas, e na minha pesquisa eu observei que todos esses elementos de proximidade, eles são afetados por esses hubs, né? E aí, quando a gente fala, quando eu falei daquela coisa da maturidade lá e das diferentes dinâmicas de colaboração entre os agentes, eu parto aí dessa teoria que falam que existem 3 tipos de colaboração. Tem a colaboração econômica, que vamos se juntar porque fica mais barato, então redução de custos. Então a gente vê em outras indústrias isso muito relacionado à cadeia produtiva, né? Então, por exemplo, existem algumas fábricas que precisam de determinado insumo, é melhor elas comprarem juntas num volume maior, porque isso reduz custos, né? Mas nas indústrias criativas, na economia criativa, né, que não existe tanto essa questão do insumo, às vezes existe essa questão do espaço, né? Então, por exemplo, companhias de teatro que alugam o mesmo espaço e fazem num festival, porque fica mais barato você fazer isso dentro de um festival, de um ciclo aí, e etc. No caso dos games, isso acaba acontecendo também, né? Então, quando a gente fala aquela coisa do co-work, o co-work é muito uma colaboração econômica, é mais barato eu pagar um espaço compartilhado do que eu pagar um escritório só para mim. Mas muitas vezes isso pode vir até em relação a algum evento, né? Então, eu vou fazer uma missão comercial e a gente vai alugar um stand junto, a gente vai fazer uma missão internacional junto, por quê? Porque é mais barato. Porque se a gente fizer sozinho, fica mais caro. Então, isso é uma colaboração econômica, é o nível mais raso, vamos dizer assim, de uma colaboração, porque é reduzir custos, né? Então, eu tô aqui ajudando porque fica mais barato para mim. Aí a gente tem um outro passo da colaboração que é o utilitarista, que é o quê? É uma colaboração em que eu colaboro porque eu ganho algo em troca também. Então, eu troco o conhecimento porque eu ganho conhecimento. Então, eu compartilho aquilo que eu sei, mas ao compartilhar aquilo que eu sei, aquele que está lá também compartilha aquilo que sabe comigo. Eu troco o meu contato porque aquele que está naquele espaço também vai trocar o contato estratégico comigo. Então, é uma colaboração baseada em recursos e nessa troca aí de recursos. Então, eu ajudo você aqui, você ajuda aqui, é o famoso uma mão lava a outra, que é essa colaboração utilitarista. Eu tenho por que colaborar, porque eu tenho algo a ganhar diretamente com isso, né? Então, eu dou algo para ter algo em troca. E, por fim, a gente tem um nível mais profundo de colaboração, que é a colaboração altruísta, que é o quê? Não necessariamente eu vou ganhar algo em troca, mas faz parte dos meus valores querer compartilhar algo com essa comunidade, né? Então, às vezes, são mentores, empresários experientes, etc., que não tem nada a ganhar, às vezes, de estar lá e dar uma mentoria, uma capacitação, workshop, não cobra nenhum prolabore por isso, mas está lá porque ele simplesmente entende que é muito importante e valoroso você desenvolver aquela indústria, ou às vezes devolver para aquele ecossistema aquilo que você teve quando você estava emergindo, ou até mais, você fazer aquilo pelo ecossistema que você gostaria de ter tido quando você estava lá, iniciante, dando seus primeiros passos, e você não teve, né? Então você quer trazer isso. E é baseado nesses ecossistemas em que tem aí uma confiança, uma reciprocidade. Então as pessoas estão trocando, estão ajudando umas às outras, não porque elas vão ganhar algo em troca, mas porque elas simplesmente querem ver todo mundo se dar bem, todo mundo feliz, todo mundo se desenvolvendo. E aí, cada ecossistema, né, ele vai ter um tipo de colaboração de acordo aí com o seu grau de maturidade e tudo mais. E que é justamente essa questão que eu falo do grau de maturidade, que são os estágios evolutivos. Gente, eu não vou entrar nesse gráfico aqui de forma super detalhada, mas só para vocês entenderem, cada uma dessas seções aqui, né, é um estágio de maturidade, né, da indústria, né? Então, tem o estágio bem comecinho, que um está identificando o outro. O estágio de iniciativa é quando as empresas já se identificaram e elas já começam a fazer alguma cooperação. O estágio de desenvolvimento
de desenvolvimento inovativo é quando elas já têm aí essa cooperação institucionalizada e assim por diante, né? E em cada um desses estágios evolutivos, essa teoria aí do Knopp e do Occo trazem isso, né? Em especial dos clusters, e eles falam de cluster criativo, é justamente que existem algumas crises, né? Então, a crise de iniciativa, a crise de confiança, a crise de estrutura, a crise de identidade, que podem fazer com que aquele ecossistema local não evolua ou até mesmo fracasse e se dissolva enquanto cluster, né? Então, existem algumas coisas que você pode fazer para, de forma organizada, né? Então, agentes públicos, privados, setoriais, etc., podem fazer para promover a evolução desse cluster e evitar que ele fracasse, né? E os hubs, e aí eu busco na minha pesquisa, eles têm várias ações que se adequam a cada uma dessas necessidades para você superar as etapas de desenvolvimento, né? Então, aí eu coloco mostrando para vocês que os hubs eles são capazes de fazer aí esse ecossistema se desenvolver e os estágios desse ecossistema se desenvolverem, né? E os hubs, eles ocupam também esse papel de intermediário nas cidades criativas. Então, são espaços abertos, colaborativos, que têm eventos, que têm ações. E, de novo, sem entrar em detalhes aí nesses esquemas teóricos, né? Mas, basicamente, o que eles querem dizer aqui é que existe um nível, né? Que é o nível formal, o nível superior aqui, né? Que é o nível das empresas, instituições, etc., a gente tem o nível dos indivíduos, né, que é o nível underground, é o nível dos profissionais informais, dos profissionais criativos, os trabalhadores criativos, e etc. E aí, esses hubs, eles acabam ficando aqui nesse nível intermediário, que são justamente os espaços onde os ambientes formais, as empresas, instituições, etc., trocam com o nível underground, o nível informal das pessoas, profissionais, desenvolvedores, etc., né? Então, é justamente isso que esses esquemas querem dizer, né? E eu observo muito que nos ecossistemas, nas cidades criativas, que existem esses espaços, esses hubs, a interação entre esse ambiente formal e informal, ela é muito maior. E a gente, por exemplo, dando um exemplo de um hub que inclusive é apoiador aqui desse evento, é o Labs Pascoaloto, né? Então o Labs Pascoaloto, apoiando aqui esse evento, ou fazendo algumas ações, etc., na cidade de Bauru, né, enquanto cidade criativa, ele acaba ocupando esse espaço intermediário de interação entre as empresas formais, a própria Pascoaloto, né, e os indivíduos, e os profissionais, e os criativos e tudo mais, né? Então, é justamente esse papel intermediário de troca que esses espaços acabam... e quando eu digo espaços, gente, não necessariamente físico, né? Então, por exemplo, Cria Bauru, ele criou esse espaço virtualizado, mas é um ambiente de interação de alguma forma também, por exemplo. Por fim, né, essa ideia que é a grande conclusão aí que eu tenho feito na minha pesquisa, é que os hubs, né, e essas iniciativas dos hubs e as ações que eles executam, e eu observo ação por ação, né, elas são sim capazes de desenvolver um cluster criativo da indústria de jogos digitais, e aí, por consequência, né, por extensão, provavelmente também de outros setores criativos, né? Então, o que eu observei é que, e aí partindo desse modelo da Patrícia Romero e do Pedro Nunes, né? A Patrícia Romero foi minha orientadora no estágio de intercâmbio de doutorado, né? Que eu fiz. Esse esquema, né? Ele divide os componentes de um cluster entre as empresas e organizações, as redes e os fluxos e o mercado, né? E aí eu observo aqui, eu não vou passar em detalhes, óbvio, esse esquema, mas eu observo aqui que cada um desses componentes,
partindo dos indicadores desse componente e o grau de maturidade, né? Então, eu dou um exemplo aqui do grau de maturidade, cada um dos indicadores de maturidade dentro desse componente de um cluster. Cada um desses fatores aqui, eles são impactados por ações dos hubs, né? Então, por exemplo, as incubadoras, os meetups e coletivos, os espaços de cowork, eles impactam e ajudam a desenvolver o indicador da proporção de empresas e organizações no contexto da indústria, né? Então, você ter uma incubadora, principalmente uma incubadora, faz surgirem novas empresas naquele ecossistema. Um meetup faz com que aqueles que ainda estão informais passem a entender como se formalizar. Um coletivo, mesma coisa. Um espaço de cowork, mesma coisa. Então, cada um desses indicadores aqui, eu observo que aquelas ações lá que eu descrevi para vocês, que os hubs executam, elas geram impactos positivos nos indicadores que compõem aí os diferentes componentes de um cluster criativo. Chegando à conclusão de que criar um hub, né, criar esses espaços criativos, essas iniciativas, seja um cowork, seja um espaço mais complexo, como o Dante Game Garden, que tem incubação, aceleração e tudo mais, mas esses ambientes, eles são fundamentais e eles, nas suas diferentes ações, eles vão gerando impacto e vão gerando resultado aí nos indicadores do setor local. E aí, isso culmina para a conclusão aqui da minha fala, que é falar rapidinho de depois de toda essa teoria, né, que eu concluí lá na minha pesquisa de mestrado, de doutorado, desculpa, em março do ano passado. Depois de toda essa teoria, eu chego e aplico isso, sendo aí, eu agendei isso, né, com a SPCine, eles compraram a ideia, eles me chamaram para coordenar a incubadora de game da SPCine, né, que é uma iniciativa, né, que está dando infraestrutura e suporte de capacitação e mentoria para 8 empresas que foram contempladas por um edital de seed money, né, para fazer um protótipo de um jogo. Então, cada empresa dessa ganhou 50 mil reais, e aí eu estou criando esse programa que ajuda a criar redes de contato, ações de capacitação, trazer capital privado. Então, eu criei essa incubadora que é, vamos dizer assim, uma aplicação prática de tudo isso que eu estava falando com vocês agora em São Paulo, e é a primeira incubadora de games aqui do Brasil. E, lógico, todo remoto, né? Então, facilita eu estar em Bauru, continuar em Bauru, coordenando essa incubadora, né? Dentre as atividades da incubadora, só para vocês terem uma noção, a gente tem algumas atividades que são coletivas internas, então são atividades que a gente faz só para as 8 equipes contempladas. A gente também faz algumas atividades públicas, que são atividades aí de participação ampla e gratuita da comunidade. A gente tem algumas atividades individuais, que são as capacitações, as mentorias individuais, né, com as equipes. E dentre essas atividades internas, a gente faz rodas de conversa semanais, diária de produção criativa, mentorias individuais. A gente tem uma comunidade no Discord que é muito ativa. Nas atividades públicas, a gente está promovendo bate-papo com os desenvolvedores experientes, masterclass em temas específicos, né? Sessões de playtest público, pitches públicos em inglês para investidores, para publishers, workshops de como fazer projetos de editais. A gente também vai trazer os contemplados e promover os contemplados, né? Fazer bate-papos públicos com esses contemplados, para ajudar, inclusive, pessoas que querem aí, eventualmente conquistar esse edital ou até entrar em ciclos posteriores da incubadora, e fechar isso com um Demo Day, que é justamente quando esses protótipos, projetos estiverem prontos, eles poderem apresentar isso para investidores, para publishers, que são aí os grandes, que vão possibilitar que esses jogos aí sejam produzidos até o fim. E aí, gente, esse foi o grande panorama que eu quis deixar para vocês, sobre como essa iniciativa, que são os hubs criativos, podem desenvolver uma indústria. Eu estudei isso na indústria de games, que é a indústria que eu estou envolvido, né, que eu tenho estado envolvido,
Mas a minha provocação é que isso pode ser para qualquer setor criativo. Eu acho que aqui em Bauru, o setor cultural e criativo que está mais avançado e desenvolvido nessa área é o setor audiovisual, que conquistou seu APL junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, né? Então ele é reconhecido como um setor, eles já fazem uma série de ações nesse sentido, mas eu acho que os outros setores culturais aqui de Bauru, inclusive o de games, por que não, pode se desenvolver e ter ações nesse sentido, né? Então, eu acho que a minha contribuição aqui que eu quis trazer para vocês nesse evento, né, aqui no Cria Bauru, foi justamente mostrar a possibilidade da criação desses hubs e como talvez Bauru possa abrir mais e investir mais nesse tipo de iniciativa, né? A gente vê a universidade investindo nessa iniciativa, então você vê essa questão de incubadoras, iniciativas desse tipo lá dentro da Unesp, mas eu acho que o poder público poderia, aqui de Bauru, poderia estar colocando mais investimento e pensando mais nesse tipo de ação como um catalisador do desenvolvimento econômico e cultural de Bauru, né? Então, essa é a provocação que eu deixo. Eu agradeço muito aí ao Lecotec, ao Josué e a toda a equipe do Cria Bauru pelo convite. Também agradecer aí ao Juliano Maurício Carvalho, né, que foi meu orientador do doutorado, a toda a equipe aí do Lecotec, né, que fizeram parte aí dessa trajetória, né, de pesquisa que eu elaborei. E fico à disposição, esse é meu e-mail, fico à disposição aí para quem quiser conversar mais, para quem quiser avançar aí nesse debate, que é uma coisa que eu tenho sido pessoalmente envolvido aí em várias ações junto com a indústria de games, mas é lógico que eu posso dar meus palpites e minhas sugestões para outros setores eventualmente. Então, fico à disposição aí, é um prazer colaborar. Muito obrigado.